Cumprimento, amada, santa e gloriosa igreja, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, 15. Irmãos e irmãs, venho neste momento pessoalmente lembrá-los, nesta mensagem, que o nosso apóstolo, cheio do Espírito Santo, nos disse em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Ele disse assim, vamos juntos comigo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema, que quer dizer maldito. A ordem do Mestre Jesus Cristo é: ide, pregai o evangelho do arrependimento, do amor, da paz, do perdão, da luz, da transformação, da regeneração e do nascer de novo em Cristo Jesus. Enfim, o evangelho que Paulo se referiu em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Todos os outros evangelhos, que não seja aquele pregado por Paulo, é maldito, é anátema. Peço aos irmãos e irmãs que saiam fora desses lugares. Não importa se seu líder daí é bonzinho, é gente boa, é ajudador, é caridoso, é conhecedor da Bíblia, é muito amável, enfim, qualificado aparentemente. Eu vos digo, saiam, aí não há salvação. Porque o mais importante na vida do cristão é ele ouvir o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Só o verdadeiro evangelho que salva, que cura, que liberta e que te leva a Deus através da sua fé em Cristo Jesus. E é só através do ouvir o poderoso evangelho que o cristão adquire, absorve e alimenta a fé em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, prestem atenção. A palavra de Deus nos leva a entender que muitas vezes teremos que confrontar, debater com irmãos por causa do evangelho da palavra verdadeira de Deus. Claro que tudo isso com muito carinho, respeito, mansidão, fé e amor. E na luz da palavra, para que possamos crescermos juntos, espiritualmente falando e agindo. Amém? Deus permite que muitas coisas erradas venham acontecer para ver os que se manifestam a seu favor. A palavra do Senhor diz assim: não vos prendas a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? 2 Coríntios 6, versículo 14 e 15. A palavra nos está orientando que a infidelidade, as trevas, os injustos e os julgos desiguais não andam juntos. A palavra de Deus nos orienta que, perante as adversidades existentes no meio da igreja em relação ao comportamento dos cristãos e do evangelho pregado, variando de um pregador para o outro, temos sim que exortar, corrigir, repreender e de ensinar, se for o caso de até julgar o cristão, dependendo da sua ação que pratica ou o que fala no seu dia a dia. Vejam nestes versículos, 1 Coríntios 14, 29, 1 Coríntios 6, 1 a 5, o que Paulo fala sobre o julgar no meio da igreja. E isso, é claro, tem que ser feito na luz da palavra e com muito carinho
e amor pelo irmão, para que ele seja cada vez mais ganho para Jesus Cristo e que continue fazendo parte da única religião imaculada do Senhor Jesus Cristo, que tem como responsabilidade cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Está nos orientando também que aonde há esta desigualdade de caráter, não devemos, como os cristãos, estar envolvidos diretamente nem indiretamente com esses tipos de relacionamento que não condiz, não estão ligados, não estão direcionados a Cristo. Amém? Muitos dos ensinadores, que significa também mestres, pastores, estão ensinando aquilo que está de acordo com o estatuto da denominação religiosa em que frequentam, em que são intitulados líderes, não de acordo com as Escrituras Sagradas. E assim nascem as heresias no meio da igreja. Coisas que antes eram erros teológicos, mas agora vindo as revelações do óbvio, do oculto e do escondido, tudo aquilo que era erros teológicos agora são heresias descaradas. Amém? Coisas essas que trazem escândalos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não são prioridades na vida do cristão em Cristo Jesus, que diz que para ser grande tem que ser servo de todos, e que para ser grande no reino dos céus tem que ser puro, limpo e inocente que nem uma criança, tem que ser meninos na inocência e na malícia, e adultos na sabedoria, no conhecimento e na responsabilidade de ser concernente nas coisas de Deus. Amém? O evangelho genuíno, puro e limpo, proíbe a hierarquia humana no meio da igreja, porque a igreja é uma instituição divina espiritual baseada nos preceitos éticos e morais de Deus. E as lideranças são baseadas em dons que são distribuídas a cada um de acordo com a medida que lhe foram concedidas para a edificação da igreja, que é uma instituição espiritual divina, e não para o próprio cristão, que está se intitulando alguma coisa, mas não sendo nada, apenas para satisfazer o seu ego perante a sociedade e a justiça humana. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma instituição humana, que é baseada em sua própria sabedoria, que vem de baixo e não de cima, e dos preceitos morais humanos e estatutos criados por homens que não têm forças nenhuma contra o pecado e a sensualidade. Prestem bem atenção no que o Espírito Santo diz, abram seus ouvidos. O Senhor Jesus nos ensina também que somos todos irmãos. Vejam em Mateus capítulo 23, versículo de 8 a 12. Nos ensina que a hierarquia é no mundo secular, onde o rei e os príncipes, os principais governantes dão ordem, governam, lideram seu povo. Mas Jesus disse assim aos seus discípulos: mas entre vós
não será assim. Vós sois irmãos. Quem quiser ser maior entre vós, que seja servo de todos. O exaltado será humilhado e o humilhado será exaltado. Amém? Vejam em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Em João capítulo 21, 15 a 17, Jesus Cristo deixa bem claro aos seus discípulos, ao seu discípulo Pedro, o que queria dele como seu servo, chegando a perguntar a ele 3 vezes consecutiva: Pedro, tu me amas? Mesmo Pedro já ter confirmado que sim, então ele disse a Pedro: então cuide dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Jesus Cristo, nesta passagem, nos deixa conscientes e convictos que o cristão tem que estar preparado como Pedro foi preparado por ele. Pedro havia negado a ele 3 vezes e ele fez a mesma pergunta 3 vezes consecutivas, que era para Pedro perceber e entender de vez que a partir daquele momento ele não era mais um discípulo, e sim o pastor das ovelhas da maior e mais poderosa autoridade do universo. Amém? Ei, presta atenção, eu estou te dizendo com essa mensagem que se você não tem a visão da responsabilidade que é ser um cristão, ser um pastor e tomar conta, cuidar das ovelhas de Jesus Cristo, então não almeje o episcopado, fique na posição que está, porque Jesus te ama e vai te salvar em qualquer posição que estiver no meio da sua igreja. Ele leva em consideração a fé que você tem nele, não na posição que você está. Vocês não vão ser salvos porque estão ocupando uma posição de pastor, de presbítero ou uma outra posição como funciona no sistema religioso. Porque a garantia da salvação está na fé que temos, sendo ela menos ou mais. Se alguém almeja o episcopado, grande coisa almeja, mas não seja um religioso que encaminha as ovelhas para lugares áridos, sem água e sem um bom pasto, ou para matadouros, para arrancar as lãs e a gordura das ovelhas. Porque você vai ter que prestar conta com o proprietário das ovelhas. Ele é amor, mas é também fogo consumidor. Amém? Ele nos ensina com esta mensagem que temos que amar Ele acima de tudo e o seu próximo como a ti mesmo. Tem que ter o dom de pastorear as ovelhas com consciência de que as ovelhas precisam ser muito bem cuidadas, porque o proprietário as ama. Aquele que vai pastorear as ovelhas precisa as tratar com muito carinho, amor, mansidão, sabedoria, conhecimento, domínio próprio, experiência espiritual, enfim, ser cheio do Espírito Santo de Deus e ter muito temor e tremor para com o proprietário das ovelhas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Amém? E ainda nos afirma que o seu Espírito, que nos faz morada,
tem forte ciúme de cada um de nós, que o reconhecemos como o nosso Consolador. Portanto, aprendemos com isto, que se um intitulado pastor não tiver essas características, ele não é um pastor indicado por Deus. Ele é um religioso, indicado por outro religioso para fazer a função de pastor no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí, eu te pergunto, vai dar certo? Sim ou não? A resposta está dentro do coração de cada um de vocês. Amém? Peço que compartilhe esta resposta no meu canal no YouTube, se inscrevendo e dando um joinha se gostaram. Amém? Que Deus seja louvado por todas as nações, porque o seu nome está acima de tudo e de todos os nomes. Amém, 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 glória a Deus e aleluia, Jesus. Fiquem todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuem orando sem cessar, porque os dias são difíceis. Orem também por todos aqueles que vos conduzem pelo caminho da justiça e da verdade de Deus. Um abraço bem apertado e um beijo no coração de cada um de vocês. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém.